Você saberia me dizer o tamanho de Davi? O que você acha? Qual o tamanho de Davi? Menor do que eu? Muito obrigado. Muito obrigado. Alguém arrisca? 1,60 m? O que é que vocês acham? Deixa eu falar uma coisa para vocês que Deus falou comigo. Você quer saber o tamanho de Davi? Meça Golias. Porque o tamanho de um homem não é medido por sua estatura, mas pelo tamanho dos desafios que ele se propõe. Você quer saber o tamanho de alguém? Olhe para os desafios que essa pessoa está se propondo. Davi é exatamente do tamanho de Golias. Segunda curiosidade sobre Davi é que Davi, quando vai para a guerra, Saul entrega a ele uma armadura. Vocês lembram disso? E a Bíblia diz que ele põe aquela armadura, mas o problema, o texto vai dizer, é quando Saul dá a ele uma espada. E ele põe a espada, e a Bíblia diz que ele não consegue andar, pastor. E ele diz assim: eu não consigo usar isso aqui. E ele entrega a espada, entrega a armadura e vai para a sua funda. Agora, quem era Saul? Saul era um homem. Ele era um homem. E a espada dele era proporcional ao homem que era. Quando Davi vai para a luta e ele vence Golias, ele derrubou Golias, só que ele pega um objeto e corta a cabeça do Golias. Você lembra qual foi o objeto que ele pegou? A espada de quem? De Golias. O que pesa mais, a espada do Golias ou a espada de Saul? De Golias? Como é que um homem que não consegue levantar a espada de um homem agora levanta a espada de um gigante? Não é interessante? Sabe por quê? Porque todos nós aqui, existem algumas coisas que a gente não se julga capaz, até ir e confiar em Deus. Eu vivi isso nesses últimos 6 meses de minha vida. Nunca imaginei algumas coisas que eu vi acontecendo através da nossa vida, e que há 6 meses atrás eu diria assim: eu não consigo isso aqui não dá, é muito desproporcional. E terceira e última coisa que eu quero falar sobre Davi para eu começar a minha mensagem. Quando Davi vence Golias, e aí só para você ter uma noção aqui, acho que, meu amigo, você é o mais alto aqui entre nós, vem cá. Deixa eu ver uma criança aqui, um rapazinho bem pequenininho, poderia até ser eu, né, nessa brincadeira aqui. Vai ser eu aqui. Vamos lá. Ele é o Golias, eu sou o Davi. A Bíblia diz que Davi lança o que contra ele? Uma pedra. E a Bíblia diz que o ataque foi frontal. A pedra saiu de cá para lá. Por favor, isso aqui é muito forte. A pedra saiu daqui, de cá para lá. Se a pedra sair daqui para lá, o fator físico diz que esse gigante deveria cair para onde? Para trás. Não é isso? Não é assim, gente? Estou certo? Porque se a pedra vem e toca e agride a face do Golias, o fator físico diz que ele deveria tombar para trás. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele tombou para frente. É a terceira curiosidade sobre essa história. Por quê? E aí Deus falou comigo: meu filho, a pedra quem lançou foi Davi, agora quem derrubou foi a minha mão. Você entendeu? Tudo que Deus precisa não é de um homem grande, Deus precisa de um homem obediente. Tenha coragem de se dispor aos desafios que o Espírito vai colocar em você. Amém? Senti muito forte no meu coração de falar isso para vocês antes de começar a mensagem. Pega a Bíblia em Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. Você vai entender hoje um pouco do meu ministério com essa mensagem aqui. Essa mensagem diz muito sobre aquilo que eu acredito, sobre minha teologia, sobre o que é a Igreja Batista de Pinheiro e sobre o meu ministério da igreja fora do templo. Você vai entender muito bem hoje. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos ler todos. 10, 25. Desculpa. Não, é Lucas, é isso. Lucas capítulo 10, desculpa. Lucas capítulo 10, versículo 25. Ok. Diz assim. Esperar vocês encontrar. Lucas capítulo 10, versículo 25. Você perdeu o futebol de manhã, viu? Futebol não, uma aula que esse homem deu lá para a gente. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, e aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Nós precisamos entender que aqui não eram apenas 2 pessoas dialogando, Jesus e o doutor da lei. Aqui são estruturas se definindo. Eu quero falar nessa noite sobre os 3 tipos ou perfis de igrejas que nós temos nos nossos dias. Você pode dizer assim: Pastor Ibinha, mas eu conheço bem mais de 3. Não, você não conhece. Você pode conhecer dezenas de denominações, mas elas estão enquadradas em um dos 3 perfis que eu vou mostrar para vocês hoje. Só existem 3 perfis de igrejas no mundo, e esses perfis de igrejas estão representados nesse texto por algumas figuras. Existe aqui uma figura onde toda a parábola gira em torno um certo homem. O texto diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse certo homem, ele é a figura muito importante para você entender a parábola. Quais foram as pessoas que avistaram esse certo homem?
E cada uma dessas pessoas identifica um tipo de igreja. Vamos lá, deixa eu ver se você realmente está prestando atenção. Quais foram as primeiras pessoas que avistaram esse homem, segundo essa passagem? Alguém falou sacerdote. Não, antes do sacerdote teve outras pessoas. Os salteadores. Tem tradução que diz assaltantes, né? Salteadores. Eu vou ficar com a minha tradução que diz salteadores. Os salteadores foram as primeiras pessoas que avistaram aquele homem. E qual foi o olhar do salteador? O salteador olha para aquele homem e pensa assim: o que eu posso tirar dele? O que eu posso arrancar dele? Aqui nasce, com esse olhar, com essa ótica, o primeiro perfil de igreja que nós temos hoje. Que igreja é essa? Eu a chamo de igreja mercenária. Diga comigo, igreja mercenária. E você vai ver que a igreja mercenária, ela está representada por esses salteadores. E o olhar dos salteadores é o seguinte: eles olham para aquele homem e eles veem aquele homem como mais um. Diga comigo, mais um. Dizer que o homem é mais um é dizer que ele é uma cifra, é dizer que ele é um número, é de fato enxergá-lo com um olhar mercenário. E você percebe o que os salteadores fazem quando aquele homem perde o que ele tem? O que os salteadores fazem com ele? Vão embora. Existe um tipo de igreja que se aproxima ou se afasta não pelo que somos, mas pelo que temos. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Existe um tipo de igreja que avalia seus ministros não pelo número de salvos, mas pelas cifras arrecadadas. Eu tive com um pastor e ele desabafou comigo. Ele pertencia a uma denominação e ele disse: pastor, nas nossas reuniões, o meu supervisor não perguntava para mim se converteu alguém, se desviou alguém. Não, a pergunta era: o que você está arrecadando? E segundo o relato daquele homem, um pastor era promovido de campo ou não, mediante a sua capacidade de arrecadar recursos. A igreja mercenária é uma igreja que se aproxima do homem pelo que ele tem, e quando ele perde o que tem, ele também perde seu valor, e ele é esquecido, ele é abandonado. A igreja mercenária, isso aqui é muito forte. A igreja mercenária, ela não consegue converter Zaqueu, ela se converte a Zaqueu. Você ouviu? A igreja mercenária, ela não consegue, pastor Joane, converter Zaqueu, então ela se converte a Zaqueu. A igreja mercenária, seus membros nunca virão à frente falar da bênção repartida, eles vão sempre falar da bênção recebida. Bênção é o que eu recebi, e não o que eu partilhei. E aí nos esquecemos que na oração que Jesus nos ensinou, qual é o nome dessa oração? Pai, o Pai é nosso, amém? E o pão? Mas tem gente que, se fosse justo e honesto, deveria orar assim. Tem igrejas que, se fossem justas e honestas, deveriam orar assim: o Pai nosso e o pão meu de cada dia. Só que na oração que o nosso Senhor nos ensinou, devemos partilhar o Pai, mas devemos partilhar o pão também. O Pai é nosso e o pão também. A igreja mercenária é uma igreja que ela não consegue falar de Deus a partir da graça.
ela só consegue falar de Deus a partir da desgraça. É uma igreja, irmãos, teve um dia na minha casa, está sendo filmado, né? Ah, tô nem aí. Teve um dia que eu estava na minha casa, querendo assistir um programa evangélico, cheguei cansado, aí peguei e liguei a minha televisão, e tinha um pastor. Irmãos, eu não consegui ouvir aquele homem 5 minutos, embrulhou dentro de mim, eu não consegui ouvir aquele homem, eu troquei de canal, e o outro dizia assim, havia uma campanha na igreja do outro que era assim, a calçada da fama, era assim, os irmãos passariam por essa calçada, e quem passasse por essa calçada seria famoso na vida. Detalhe, olha o texto que ele pegou, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é justo, que é amável, que é louvor, que é a boa fama. Ele tirou a palavra fama, fez uma calçada, e quem passasse pela calçada, detalhe, no final da calçada tinha um gasofilaço, claro, tinha que botar alguma coisa ali para Deus poder abençoar. E eu comecei no desespero, trocando de canal. Eu vou ser honesto com vocês aqui. Sabe onde eu parei naquele dia? Eu parei na Canção Nova. Vocês conhecem a Canção Nova? E naquele dia eu vi um padre pregando o evangelho mais puro do que aqueles pastores. E eu, pastor, sentado no sofá da minha casa, ouvindo um padre pregando a pura palavra de Deus. A igreja mercenária é uma igreja que nos vê com um olhar de interesse. Somos mais um para eles. Mas deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu conheço essa igreja aqui, e o risco de vocês caírem na vala da igreja mercenária é quase zero. Mas aí eu vou falar da segunda igreja, e aí eu quero ser honesto com vocês. Assim como eu me preocupo com a igreja que eu sou pastor, porque, irmãos, uma pessoa que me escuta, dificilmente ele vai cair na vala da igreja mercenária. Mas eu tenho uma preocupação com a igreja que eu sou pastor, porque a gente pode cair na vala dessa igreja que eu vou falar agora. Eu falei da primeira igreja só para critério de informação, mas eu sei que o risco de vocês caírem, conhecendo os pastores de vocês, é quase zero o risco de vocês caírem nessa vala. Agora a segunda igreja, ela já me preocupa muito. A preocupação é comigo, a preocupação é com vocês, com todos nós. Que igreja é essa? Esta igreja, ela está definida pelo segundo tipo de pessoa que viram aquele homem. Quem foram? O sacerdote e o levita, porque a Bíblia diz assim, semelhantemente passava o levita, ou seja, a própria Bíblia coloca os dois, pastor João, numa categoria de semelhantes. Então tanto o sacerdote quanto o levita, ambos estão dentro de uma categoria que representa um tipo de igreja, que eu chamo de igreja da religião. Me escute com muita atenção. A primeira igreja qual foi? Mercenária. E o olhar da igreja mercenária é: você é mais um. E se você é mais um, você é uma cifra. Mas o olhar da igreja da religião é o seguinte: quem é o homem? O homem é o outro. Diga o outro. Olha só, um vê o homem e diz assim: é mais um. Olhar de interesse. O outro olha e diz assim: ele é o outro. O olhar agora não é de interesse, mas é de indiferença. O olhar é de indiferença. Você sabe qual é o maior inimigo do amor? Dizemos que é o ódio, mas não é. É a indiferença. E deixa eu te dizer uma coisa: nesta parábola, Jesus está criticando muito mais a indiferença dos que podiam do que o ódio dos que feriram.
Um dia Jesus vai julgar o ódio daqueles que feriram, mas Ele vai julgar também a indiferença daqueles que podiam ter feito. Preste muita atenção, quando eles descem, e por que eles estão descendo? Aqui também é uma informação importante para você entender essa história. Na parábola que Jesus conta, eles desciam de Jerusalém para Jericó. Por que eles não subiam? Por que eles desciam? Olha aqui. Porque naqueles dias havia um local de culto, um ambiente de culto. Haviam vários locais de exposição das escrituras, chamados de sinagogas. Mas havia um local de culto, era o templo, e ele ficava em Jerusalém. Portanto, pastor, dizer que aquele sacerdote, aquele levita desciam, é dizer que eles estavam saindo de um culto de adoração a Deus. Mas olha que interessante, o sacerdote e o levita, as duas figuras mais importantes para o sistema religioso, ambos estão saindo de um culto onde suas mãos foram estendidas ao céu para adorar a Deus, mas essas mesmas mãos não foram capazes de serem estendidas para socorrer um perdido do lado de fora. Qual é a crítica que Jesus está fazendo nessa parábola? Jesus está criticando um sistema que produz pessoas que adoram a Deus no templo, mas que não manifestam do lado de fora. Irmãos, tem gente que, se você tirar o microfone e você tirar um violão, você acabou com o ministério dele. Fomos treinados para ser igreja aqui dentro. O meu ministério não é outro senão ensinar a igreja do domingo a ser igreja na segunda. Como ser igreja na segunda-feira? Percebam que todos os ministérios que nós temos atuam aqui dentro. Aí você vai dizer, não, pastor, não. A gente tem um ministério que a gente evangeliza na praça. Irmão, o que eu tenho visto por aí é o seguinte: muitos lugares por onde eu ando, jovens pegam as caixas de som da igreja, a bateria da igreja, os instrumentos da igreja, ou deles mesmos, e vão fazer culto na praça. E eles chamam isso de evangelismo. A gente é tão incapaz de evangelizar, que o que a gente chama de evangelismo nada mais é do que culto na praça. Fazemos culto numa praça. Como evangelizar sem um instrumento na mão? Como evangelizar sem um livro na mão? Como manifestar a Deus do lado de fora? A religião disse para nós, a confusão ela é toda teológica. A religião disse assim para nós, a partir do século IV para trás, o conceito bíblico, o conceito neotestamentário de uma igreja, é que igreja não era um lugar, igreja era um povo. Paulo vai escrever e dizer assim, saúdem as igrejas, ou a igreja que se reúne em. Na cabeça de Paulo, a igreja era um povo que se reunia em um lugar. Mas está tão incutido em nós que igreja é um lugar, que a gente diz assim, vamos à igreja. Como é que eu vou à igreja se eu sou ela? A gente passa na porta de uma construção e vê um nome assim, igreja Nova Aliança. A gente diz, olha a igreja aí. Não, isso é um templo. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós precisamos estar inseridos em todas as áreas da sociedade. Só que aí um homem chamado Constantino, imperador de Roma, ele se converte. Ou, muitos acreditam que aquilo foi uma pseudo-conversão. E ele manda construir o primeiro templo para a igreja cristã. Historicamente falando, até o século IV, a igreja não tinha templos. A igreja se reunia em casas, ela se reunia em vários lugares, mas ela não tinha um templo definido. Ela passou a ter um templo definido a partir do século IV,
quando Constantino constrói esse templo, e Constantino diz para a igreja: agora sim, agora vocês terão uma igreja para ir. Olha o que a religião diz para nós, que nós temos uma igreja para ir, mas o reino diz que nós somos uma igreja para levar. Enquanto a religião diz que eu tenho uma igreja para ir, o reino diz que eu sou uma igreja para levar. Mas o problema foi o dualismo secular e sagrado. Para mim, a maior tragédia da história da igreja foi quando a gente começou a dicotomizar secular e sagrado. Isso na cabeça das pessoas gerou o seguinte comportamento: elas ficam ansiosas esperando os cultos, porque na cabeça delas o que elas fazem aqui dentro é sagrado e Deus se agrada, mas o que elas fazem lá fora é menos importante. Lembra quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ali Paulo vai usar uma expressão que a gente passa por cima, mas ela é muito interessante. Ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Como assim? Se o sacrifício era morto, como é que Paulo vai dizer que agora o sacrifício é vivo? Fazendo um contraponto ao que era o rito. Você tem que entender o que significa a palavra sacrifício. A palavra sacrifício é a junção de duas palavras: sacro e ofício. Sacro e ofício. O que é sacro? Sagrado. O que é ofício? Trabalho. Paulo está dizendo o seguinte: nós devemos ter o entendimento de que o nosso trabalho é sagrado. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Agora, como é que acontece em muitos lugares? Os jovens que são ativos, disciplinados e dedicados dentro do templo, nos ministérios, nas células, no louvor, dentro de suas escolas e dos seus locais de trabalho, são irresponsáveis. Chegam fora do horário, mas são pontuais no templo. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. Há um tempo atrás eu estava visitando uma empresa em Pinheiro. Entrei, na verdade, eu fui comprar alguma coisa lá. E eu encontro, pastor, uma irmã da igreja que eu sou pastor, de perna cruzada, lendo a Bíblia dela, 9 horas da manhã, lá na empresa. Eu olhei aquela cena e disse, passei discretamente, bati no ombro dela e disse: minha filha, quando você tiver um tempinho, passa lá no meu gabinete que eu quero conversar contigo. Ela disse: mas o que foi, pastor? Aconteceu alguma coisa? Eu disse: não, eu só quero falar com você. E ela foi. No mesmo dia, ela ficou preocupada, no mesmo dia, final do dia, passou lá no meu gabinete e disse: pastor, o que foi? Eu disse: não, minha filha, é sobre o que eu vi hoje, lá na empresa. Você lendo a sua Bíblia. Ela disse: não, pastor, o senhor está pensando que eu estava lendo a minha Bíblia para lhe impressionar o que o senhor estava lá? Não, eu leio minha Bíblia todo dia. Dependendo do movimento da empresa, eu leio uma hora e meia, até 2 horas, pastor. Todos os dias eu leio a palavra de Deus. Eu disse: minha filha, você só complica a sua situação. Ela: pô, assim, pastor? Pois é sobre isso que eu quero falar contigo. Eu quero te dizer, minha filha, que isso está errado. E vocês precisavam ver a cara dela. Errado, pastor? Eu ler a palavra de Deus? Eu disse: sim. Na sua empresa está errado. Porque se eu fosse o seu patrão, eu lhe demitiria em nome de Jesus. Não, pastor, não diga isso, eu lhe demitiria, irmã. Esse ímpio é mais crente do que eu. Só está envergonhando o nome de Jesus. Mas você precisa ver quem é essa moça na igreja. Ela é uma bênção no templo. Essa história já tem alguns anos, na verdade. Eu disse: minha filha, não faça isso. Você não entendeu o que eu estou pregando aqui. Você quer ler sua Bíblia? Acorde mais cedo.
Você está sendo paga por esse homem para trabalhar. E seja a melhor funcionária dessa empresa. Gente, olha que interessante. A gente tem que ter coragem de abordar alguns textos da Bíblia. A Bíblia diz assim, Filipenses: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, porque dele tereis a recompensa. Eu sou um cara curioso, e eu fui no grego procurar a palavra tudo. Sabe o que significa a palavra tudo no grego? Tudo. E no hebraico? Tudo. No aramaico? No mandarim? Qualquer idioma que você quiser, meu amigo. Tudo é tudo. E vá para o contexto. No contexto, Paulo vai buscar no mundo simples daquela época todas as relações existentes. Quais eram elas? Marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado. Vê lá no texto. E o Paulo diz assim, que o empregado tinha que tratar o seu patrão como se ele fosse Deus. E o patrão tinha que tratar seu empregado como se ele fosse Deus. E todo mundo tinha que se tratar como se o outro fosse Deus. O que pode acontecer com uma sociedade onde todo mundo vai fazer as coisas para a glória de Deus? Eu falava isso numa igreja, uma moça levantou a mão e disse: pastor Ribinho, é verdade o senhor está falando. Porque eu assisti domingo no Fantástico. Eu, como assim, minha filha? No Fantástico, ela diz, assisti. E ela me falou de uma reportagem que ela assistiu. E eu fui pesquisar no YouTube, assistir, eu chorei. Não sei se vocês já assistiram. O Fantástico tinha um quadro chamado Chefe Secreto. Chegaram a ver esse quadro? Onde um empresário, ele se travestia de um funcionário. E ele convivia com aquelas pessoas ali. Claro, ninguém sabia que ele era o dono da empresa. Era só para ele ter uma experiência e sentir a empresa dele. Em uma dessas edições, o empresário, conversando com um rapaz que ele está serrando uma peça. Ele era gerente de um setor. E na cabeça dele, aquele moço que estava do lado dele, que era o dono, e ele não sabia, era apenas um estagiário. E ele olha para aquele homem e diz assim: meu amigo, você quer crescer nessa empresa? Ele disse: eu quero. Você quer crescer na vida? Ele disse: eu quero. Eu vou te dar um princípio meu. Faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Quem assistiu isso? O cara desabou em choro. Pastor, veja lá, é muito forte. É assim que a gente vai mudar as nossas geografias. Eu quero ser honesto com você. Cantar músicas para Jesus aqui dentro não vai mudar essa cidade. Falar em línguas aqui dentro não vai mudar essa cidade. Ou a igreja se torna igreja fora dos seus portões, ou nós seremos apenas ambientes onde a unção, o poder virá sobre nós, mas não vai fluir para as nossas cidades. Paulo, quando chega na cidade de Atenas, Paulo vai não apenas para um lugar religioso, que era a sinagoga, mas Paulo vai para uma praça chamada Ágora. Era um lugar onde se falava de economia, de política, de filosofia, de religião. E daquele lugar Paulo é convidado para o Areópago, templo de Ares, uma espécie de a fusão de um lugar jurídico, acadêmico e político. E Paulo naquele lugar discorre sobre o reino de Deus. Jesus está criticando nessa história. Voltemos à parábola agora. Um sistema que produzia pessoas que adoravam a Deus dentro dos templos, mas que eram incapazes de manifestá-lo do lado de fora. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito. É Atos, se não me engano, capítulo 3. Quando Pedro e João estão entrando no templo, e havia um homem do lado de fora daquele templo. E aquele homem era coxo. Lembra dessa história? Ele era coxo. E ele entra naquele lugar. E antes de entrar, o coxo diz assim, pede uma esmola. A Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse assim: eu não tenho ouro
e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem andou. Foi assim? Foi assim ou não? Não, não foi assim. Eu omiti uma informação. Tem um elementozinho chave que eu omiti. Vou repetir de novo, deixa eu ver se você consegue perceber. Pedro, fitando os olhos nele, disse: não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E ele andou. Não consegui lembrar ainda? Vou recitar de novo. Pedro, fitando os olhos nele, disse: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E ele andou. Sabe o que a Bíblia diz? Pedro, fitando os olhos nele, diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E Pedro, estendendo-lhe a mão, o tomou e o pôs de pé. Pastor Bia, onde é que você quer chegar? Alguns milagres só acontecerão quando a igreja começar a estender suas mãos. Somos bons com discursos. O evangelho, antes de ser definido, precisa ser demonstrado. Um dos pais da igreja, um homem chamado Tertuliano, ele dizia assim: pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use as palavras. Se necessário, cara, meu Deus, se necessário, use as palavras. Você quer saber o nível de espiritualidade de uma igreja? Coloque o termômetro quando ela está do lado de fora. Por favor. Eu disse a vocês que Jesus está fazendo uma crítica. E ele estava criticando um sistema que produzia pessoas que adoravam no templo, mas que não o manifestavam do lado de fora. Eu aprendo uma coisa: você não pode avaliar uma igreja pelo número dos que entram. Você pode avaliar uma igreja pela qualidade dos que saem. Eu sou pastor de uma igreja onde na sua rotatividade, nos domingos, devem passar 3.000 e poucas pessoas em todos os nossos cultos. Eu não posso avaliar a IBP por esse número, senão eu me torno um mercenário ou um religioso. Eu preciso avaliar a igreja que eu sou pastor pela qualidade daqueles que estão saindo, e não pelo número daqueles que estão entrando. Eu recebi um missionário na nossa igreja. O nome dele é Davi. E Davi é missionário já há muitos anos na Irlanda do Norte. E Davi me contou a história de um homem que está revolucionando a Europa. Você sabe que a Europa vive, no seu contexto geral, um tempo de esfriamento. Mas tem um rapaz lá que está fazendo um trabalho extraordinário. E o templo que ele pastoreava era um templo pequeno. A membresia dele era uma membresia pequena. E havia só uma porta naquela igreja, é uma porta de entrada e de saída. Por lá os irmãos entravam e por lá eles saíam. E um dia aquele pastor teve a brilhante ideia. Olha aqui. E ele colocou no cachilo da porta, no umbral da porta, ele colocou uma frase em caixa alta: bem-vindo ao seu campo missionário. Aquela frase nas primeiras semanas, ninguém observou, ninguém. Depois de um tempo, um jovem observou aquela frase, chamou o pastor, disse: pastor, eu quero conversar com o senhor sobre aquela frase que o senhor colocou ali. Pois não, meu filho. Pastor, aquela frase ali, ela gerou uma confusão muito grande teológica dentro de mim. Porque se eu entendi aquela frase, o senhor está querendo dizer o quê? Porque missionário, que eu saiba, é aquela pessoa vocacionada por Deus, que tem um chamado especial para pregar o evangelho em uma outra geografia. Esse é o missionário. Mas essa sua frase está me dizendo o contrário. E o pastor perguntou: o que essa frase está dizendo? Pastor, essa frase está dizendo para mim
que basta eu tirar o meu pé do templo, começa o meu campo missionário. Eles, meu filho, eu pedi a Deus que alguém, pelo Espírito, discernisse o que eu quis colocar ali naquela frase. E aí o Davi me contou que a partir dessa experiência, um avivamento gerou naquela igreja, e aquela igreja está tocando uma cidade inteira. Quando tudo começa? Quando alguém entende que o campo missionário não é definido pela distância que eu percorro, mas pelo propósito que eu carrego. O que faz de você um missionário não é a distância que você percorre, é o propósito que você carrega. Quando você tirar os teus pés hoje desse templo, bem-vindo ao seu campo missionário. E como dizia D.L. Moody, todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Nesse exato momento, do teu lado agora, tem um missionário ou um impostor. Sentado na cadeira que você está agora, tem um missionário ou um impostor. Ou você é missionário ou você é um impostor. Mas deixa eu falar da outra igreja. A última igreja. A primeira igreja é a igreja mercenária, representada pelos salteadores, cujo olhar é: o homem é mais um. Olhar é de interesse. A igreja da religião é uma igreja representada pelo sacerdote levita, uma igreja que busca a Deus no templo, mas que não sabe manifestar do lado de fora. E o olhar é: o homem é o outro. Agora, quem foi a terceira pessoa que viu aquele homem? Quem foi? O bom samaritano. E o bom samaritano representa o terceiro tipo de igreja que eu quero falar para vocês aqui, que é a igreja do reino de Deus. Igreja que tem visão de reino de Deus. E ela está definida por uma ótica, por um olhar. Qual é o olhar? Lembra, os salteadores dizem, ele é mais um. Os religiosos dizem, ele é o outro. Mas agora vem um samaritano que diz, não, ele não é mais um, ele não é o outro, ele é o meu próximo. Ele é o meu próximo. Pastor Ripinha, quem é o meu próximo? O meu próximo não é alguém que aparece em meu caminho, mas o meu próximo é alguém em cujo caminho eu me coloco. Esse é o meu próximo. Porque o bom samaritano, ele mudou sua agenda para servir aquele homem. Como eu disse a você no início, aqui nesse texto, é um dos maiores confrontos entre a religião e o reino de Deus. O bom samaritano não pregou o sermão, ele manifestou a palavra e o evangelho para aquele homem. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez a coisa mais difícil para os nossos dias é entender que não existe esse dualismo. Eu prego isso de várias maneiras, em vários textos da Bíblia. Eu estou já há muitos anos pregando isso na igreja que eu sou pastor. Vou dar um exemplo aqui. Em Pinheiro. Pinheiro foi a terceira cidade do Maranhão que recebeu o curso de medicina. O Maranhão é um estado pobre. Só tínhamos 2 cidades do Maranhão que tinham o curso de medicina. São Luís, a capital, e Imperatriz. Pinheiro foi a terceira cidade. E não porque tenha estrutura, porque nós temos cidades como Caxias, como a Ceilândia e tantas outras cidades com um porte maior que Pinheiro. Há alguns anos o curso de medicina. Mas olha o que aconteceu. Nunca um pinheirense tinha passado no curso de medicina. A gente tinha uma universidade, mas nenhum pinheirense passava. Passavam pessoas de outras cidades, de outros estados, mas da nossa cidade ninguém nunca tinha passado. Isso me revoltou. Eu sentei e provoquei os jovens da igreja, e há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, passou o primeiro pinheirense. Primeiro. Depois dele alguns já passaram, mas ele foi o primeiro. O nome dele é Mateus. Quem é Mateus? Mateus é filho do seu Binar. Quem é o seu Binar? O seu Binar é o picolezeiro da cidade. Seu Binar mora numa puxada de taipa.
Eu conheço a casa dele. E o filho, ele sustenta a família, o seu Biná, com o picolé que ele vende todo dia. E no final do dia ele tem que levar o dinheiro para o dono da sorveteria. E o lucrozinho é dividido e uma parte ele leva para sustentar a sua família. O filho desse homem foi o primeiro pinheirense a passar no curso de medicina. E esse menino deu entrevista em vários canais de TV, vários blogueiros do Maranhão fizeram matéria com ele, e alguém perguntou assim para ele: Mateus, como é que você conseguiu, sendo que teu pai é um homem muito simples, você não estudou em escolas particulares, como você conseguiu? E o Mateus disse assim: simples, porque eu aprendi na minha igreja, com o meu pastor, que eu tinha que tocar para a glória de Deus, mas eu tinha que estudar para a glória de Deus. Mateus é minha ovelha. Mateus conversando comigo há uns meses atrás, nós dois choramos juntos, porque ele disse para mim: pastor, você é um homem de Deus no ambiente da religião, e eu vou ser um homem de Deus, pastor, no ambiente da medicina. Você é um pastor dentro do templo, e eu serei um pastor na medicina, para a glória de Deus. Amém, irmão? Amém? É assim que a gente vai mudar. Você sabia que o mundo até a reforma protestante era pobre? O mundo era uma grande África, salvo os monarcas e aqueles que com ele governavam, eram ricos. Os demais todos eram pobres. Se tem alguém aqui, algum professor de história, sabe melhor do que a gente isso. Quando veio a reforma protestante, um continente emergiu rico. Qual foi o continente? A Europa. Existe um livro estudado pelas universidades, escrito por um sociólogo. Ele não era evangélico, ele não era cristão, ele era um sociólogo, chamado Max Weber. E Weber escreve um livro, um clássico das universidades, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai dizer nesse livro, Joane, que a prosperidade da Europa se deu pela mensagem dos puritanos. Que é isso, cara? Ver um ímpio reconhecendo que a mensagem do Evangelho tem o poder de erradicar a pobreza. Agora, por quê? Porque eles diziam assim: façam tudo para a glória de Deus. Você imagina um lugar onde eu vou tocar para a glória de Deus, mas eu toco no domingo no grupo de louvor da igreja, mas na segunda-feira eu sou pedreiro, e eu vou tecer a parede para a glória de Deus. Meu Deus, essa parede vai ficar torta? Ela vai ficar bem feita? Se ela vai ficar bem feita, vai faltar oportunidade de trabalho para mim? Não vai. Eu tive na Coreia do Sul, e meu Deus, eu fui impactado naquele lugar. 1 milhão de membros dentro de uma igreja. Você sabe o que são 1 milhão de pessoas? Você tem noção do que é 1 milhão de pessoas? 1 milhão de pessoas é a igreja do reverendo Paul Yang-Shu. Eu fui para o culto das 7 horas. O primeiro culto começa às 4 da manhã, culto dos paralíticos. Aí tem um culto às 7 da manhã. Eu fui para esse culto, eu não consegui entrar. Tentei entrar no da 9, não consegui, participei do das 11. É o sonho de todo pastor, né? Não, irmão, não cabe mais não, fica para o próximo culto. Não, fica para o outro, não dá mais não. Eu fiquei impactado com aquilo que eu vi, mas o que me impactou não foi ver uma igreja com 1 milhão de membros, foi ver uma igreja que mudou um país. Escute, como é que começa essa história? Há 60 anos atrás, um jovem tuberculoso, despachado dos médicos, morrendo em uma cama, ele faz uma oração e diz assim: Deus, se tu não és Buda, se tu és o Pai de Jesus Cristo, que minha avó falava, me cura, e se o Senhor me curar, eu darei a minha vida para que essa nação te conheça. O Espírito Santo curou aquele jovem, e aquele jovem começou a semear uma mensagem, não religiosa, uma mensagem de reino, provocando as pessoas para se envolver com a sociedade, inclusive na política, em todas as áreas. O presidente do país estava no culto que eu estava, no culto que eu participei, o presidente do país estava tomando ceia.
Eu lembro que eu na Coreia, eu ficava procurando um defeito. Disse, meu Deus, tem que ter um defeito nesse lugar. Abstinência de problema. Já viu esse negócio? Eu procurei um problema, eu procurei uma casca de bombom na rua, eu procurei alguma coisa fora do lugar. Aí eu pensei assim, uma igreja com 1 milhão de membros, menino entrando e saindo toda hora, e dá para fazer mal feito porque os meninos são tudo igual. Você olha para um, parece que foram feitos em série. Aí eu disse assim, eu vou no banheiro, que eu vou achar ali pelo menos alguma coisa fora do lugar. E eu fui no banheiro. E não só o banheiro da igreja de Seul, é o tamanho da Nova Aliança sede, só o banheiro da igreja. É uma loucura. E eu entrei no banheiro e eu pensei assim, deve ter aqui algum defeito. E eu sei, já sei o que é. Eu vou achar pelo menos um chiclete debaixo dessa pedra de mármore. Havia as cubas e as pedras de mármore contornando toda a área do banheiro, como se fosse um grande shopping, né? Banheiro de shopping. E eu pensei assim, vou achar aqui um chiclete. Eu pus a minha mão debaixo. Confesso esse pecado para vocês. Eu disse, eu vou achar aqui um problema. Eu passei a minha mão debaixo da pedra de mármore, procurando um chiclete. Gente, eu saí com minha mão assim atrás. Eu confesso que eu andei que cansei. Eu desisti. Mas o que me tocou não foi o fato de eu não ter achado o chiclete. Sabe o que me tocou? É que passando a minha mão por baixo daquela pedra de mármore, vocês não acreditam, a pedra, pastor, era polida por baixo, do mesmo jeito que ela era polida por cima. E aí o Espírito Santo perguntou assim para mim, você sabe por que lá no Brasil a peça de vocês não é polida por baixo? Eu disse, porque o dinheiro é pouco, Senhor. Ele disse, não é por isso. É porque vocês aprenderam a fazer para o homem. E como só o homem vai ver, é bem feito. Aqui eles aprenderam a fazer para a minha glória. E os meus olhos estão em todos os lugares. Que é comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Era lá baixar a maná. Irmãos, eu moro num estado pobre, mas eu não aceito isso, porque eu sei que a mensagem do Evangelho é a mensagem transformadora. E está acontecendo, João, um fenômeno em Pinheiro. Outro dia eu precisei de um jovem para fazer um serviço na igreja. Eu iria remunerá-lo. Precisei de um jovem. Eu não achei, pastor. Todos estavam trabalhando. Todos empregados. Todos trabalhando em alguma coisa. Empreendendo, todos. Eu não achei um jovem que eu pudesse contratar para fazer um serviço, uma diária lá no templo. Eu fiquei tão feliz. Os empresários de Pinheiro me ligam. Outro dia um me ligou, ele é dono de uma rede de posto de gasolina, muito rico. Ele me ligou e disse assim, pastor Ibinha, aqui é fulano de tal, tudo bem? Tudo bem. Pastor Ibinha, eu estou precisando de 3 funcionários, 2 gerentes, e estou precisando de uma pessoa para ficar lá no meu posto. Aí eu disse, tá bom, vou te indicar aqui umas pessoas, você faz uma entrevista e tal. Aí não aguentei, eu perguntei, mas fulano, rapaz, a gente nem se conhece direito, estou curioso, por que você está me ligando? Ele riu e disse, porque eu assisto seu programa, pastor. E se suas ovelhas lhe escutarem, é gente assim que eu quero para trabalhar comigo. Eu não aceito na igreja um jovem ser excelente na célula e péssimo na escola. Ele está desonrando a Deus. Ele está desrespeitando o pastor dele. Eu não aceito alguém na igreja ser excelente diácono e péssimo funcionário. Precisamos manifestar o reino de Deus lá fora. Amém? E eu vou encerrar essa mensagem aqui falando de uma experiência que nós tivemos lá em Pinheiro. Eu poderia te contar muitos testemunhos do que a gente tem vivido naquele lugar.
sobre essa igreja, que precisa alterar sua agenda para servir o perdido. Mas teve um dia que nós fizemos uma conferência, e foi uma conferência maravilhosa, uma das melhores conferências que nós já fizemos até hoje. E eu lembro que eu não queria pregar naquela conferência, porque eu recebi muita gente boa, e eu sou assim, quando eu recebo um homem de Deus, meu irmão, ele prega de manhã, de tarde e de noite, de madrugada na vigília também. E aí eu estava tranquilo, aí minha equipe me chamou e disse: pastor, pregue a última ministração do congresso. Eu disse: não, Deus me livre, tanta gente boa aqui. Pregue, pastor, é importante o senhor pregar. O senhor é o pastor da igreja. Quanto à minha vontade, eu fui lá e preguei. Mensagem bem simples, mas uma vez que quem passou, aqueles que passaram, prepararam a igreja, sabe, os irmãos ali, sabe aquele culto que se você disser assim: quem quer morrer hoje? Todo mundo diz: eu. Estava facinho. Aí eu estou lá pregando uma mensagem bem simples. Quando terminou a ministração, eu ia pedir para todo mundo vir à frente, a gente orar e buscar Deus juntos. E quando eu ia fazer isso, o Espírito Santo disse: não faça assim. Deus disse para mim: desliga teu microfone e vai embora agora. Aquele dia eu não estava usando um microfone auricular como esse, era um bastão. E todo mundo em pé. Não sei se vocês conhecem Fernando Monte. Fernando Monte com a guitarrinha dele, a equipe de louvor, todo mundo, e todo mundo esperando, né? E Deus disse: vai embora agora. Não me atrapalha. Vai embora. Fechei minha Bíblia, desci do púlpito, e eu moro bem próximo do templo. Eu fui embora. E todo mundo na igreja ficou assim: aconteceu alguma coisa? O pastor está passando mal. Foi no banheiro, vai voltar. E o tempo foi passando, e Fernando, sem entender o que era para ele fazer, se ele tinha que chamar o povo para frente, ou se ele tinha que terminar o culto, e ficou aquela situação toda. Aí eu ainda lembro de olhar para Fernando assim, e ele com aquela cara de: rapaz, tu não falou nada, tu não combinou comigo. E aí eu fiz também aquela cara, eu não sabia. E fui embora, diante de Deus. Minha esposa no culto, meus filhos, todo mundo. Eu fui para casa, me enrolei no edredom. E eu disse: meu Deus, por que o senhor faz isso comigo? E Deus disse: fica quieto, rapaz, não me atrapalha. E eu fiquei lá, quietinho. E depois me contaram como é que foi no templo. E o tempo passando, até que uma diaconisa foi onde um dos nossos pastores e disse assim: pastor, importante você ir lá na frente, pastor Francisco. Importante você ir lá na frente, o povo não sabe se é para ir embora, se é para esperar o pastor Ribinho. Vá lá e dê uma explicação para o povo. O pastor Francisco disse: irmã, eu quero lhe dizer que eu não sou homem suficiente para subir naquele altar e falar nada. Eu não tenho condições, eu não tenho coragem. Agora, se minha irmã é macho o suficiente para fazer isso, suba lá. Ela disse: eu não, Deus me livre, e saiu. Mas sempre tem um corajoso, né? Aí sai, dá ideia para os outros, aí todo mundo vai embora. Dizem que do lado de fora do templo, a gente tem um pátio muito bom, parecia um velório, ninguém queria sorrir. O rapaz que toma conta da lanchonete da igreja disse: pastor, não faça mais isso. Eu disse: por quê? Foi a pior venda de lanche até hoje da história da nossa lanchonete. Ninguém queria comer, estava todo mundo assim, tenso. Tudo bem, terminou. 3 dias depois, começaram a chegar testemunhos. Eu vou falar só 2 aqui. Um rapaz chamado Edevaldo. Edevaldo pegou a moto dele e saiu andando nas ruas de Pinheiro, pensando na mensagem, pensando em tudo. E ele parou na porta de um bar. E Deus disse para ele: para bem aqui. Ele parou e Deus disse: entra aqui nesse bar. Ele disse: Senhor, mas é um bar. Ele disse: entra. Ele entrou, bateu. Veio um homem. Quando o homem olhou aquele rapaz, o homem começou a chorar. Disse: meu filho, que bom que você veio, porque nós estávamos te esperando. Aí ele: como assim, moço? O senhor sabia que eu estava vindo para cá? E ele disse: entra aqui. A filha desse homem estava endemoniada já há 3 dias.
E ele pediu a Deus que alguém fosse socorrê-lo. E aquele rapaz entra. Mas a expressão que ficou foi: nós estávamos te esperando. Um outro testemunho de um rapaz chamado Abimael. Abimael nasceu nas Assembleias de Deus. E Abimael, 3 dias depois, estava deitado do lado da esposa dele, 2 horas da manhã, sem conseguir dormir. E ele contou para mim que ele ficava olhando para o teto assim, ó. E ele pensava assim: meu Deus, que culto estranho aquele culto de domingo. E ele disse assim: eu já vi culto de todo jeito, todo tipo de culto. Agora, eu nunca tinha visto um culto que não terminou. Esse culto marcou porque ele não terminou. E naquela hora o Espírito Santo falou para ele, disse assim: pois é isso mesmo. O problema é que vocês gostam de terminar com aquilo que eu estou só começando. Não vai terminar, irmão. A gente tem a mania de terminar nossas conferências e a gente está terminando com aquilo que Deus está só começando. Hoje é o último dia da conferência, amanhã é o último dia da conferência. Não, é o primeiro dia de alguma coisa extraordinária que Deus quer fazer, nova e inédita, porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Deixa eu encerrar aqui de fato, de verdade. Alguém tem uma cédula aí para emprestar? Sabia que você tinha. Está no carro. Alguém tem uma cédula aí para emprestar? Qualquer uma. A maior que você tiver. Me lembra, porque às vezes eu esqueço de devolver. Não deixa eu esquecer. Estou brincando. Me ajuda aqui, vem cá. Você é o homem ferido à beira do caminho. Fica aqui. Fica bem aí no chão, em algum lugarzinho aí. Aí em cima aqui. Aqui, ó. Quem se aproxima dele primeiro são os salteadores. E por que eles se aproximaram? Por aquilo que ele tinha. Ele perde o que tinha. Ele perdeu o seu valor. Ele é abandonado e agora ele fica ferido. O sacerdote, o levita passa, olha para aquele homem e ele está ferido. Ele tem alguma coisa? Não tem mais nada. E a Bíblia diz assim: ele está morto? Como é que ele está? Ele está meio morto ou meio vivo? Depende do interesse de quem vê. Por favor, escute isso. Depende do interesse de quem vê. Porque se eu não tenho mais interesse, está meio morto. Já morreu. Não, eu quero fazer uma coisa, meu amigo, e você não vai servir porque eu quero fazer. Fica em pé. Eu quero um menininho aqui. Vem você, garotinho. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Davi hoje me emprestou a chuteira dele e ficou folgada no meu pé. Obrigado, Davi. Pode sentar lá, senta lá. Senta lá. Davi vai ser agora o personagem. Senta aí, Davi. Vocês estão rindo de quê, gente? Rapaz, vocês estão rindo. Senta aí, Davi. Olha só, gente. O salteador, o sacerdote e o levita não se aproxima dele porque ele não tem mais nada. E na cabeça deles, ele está meio morto. Quanto de nós, meus amados, nós já sentenciamos pessoas porque a gente não tinha mais interesse neles? O cara ainda estava vivo, o pastor, e a gente disse que ele estava já desviado. Ele não estava desviado, irmão, ele só estava passando por uma crise. Ele estava meio vivo ainda. Quanto de nós não já perdemos discípulos nas células que o pastor perguntou: cadê fulano? Não, está morto. Não, ele não estava morto, ele estava meio vivo. O coração ainda estava batendo, ainda tinha pulso, mas não havia mais interesse. E a gente sentenciou e eles morreram. Mas aí passa o bom samaritano. Meu Deus, olha como isso aqui é forte. O mundo e a religião
usam as pessoas para ganhar dinheiro. Você já percebeu isso? Que não é só o mundo, mas a própria religião usam as pessoas para ganhar dinheiro. Mas o que o bom samaritano faz como representante da igreja do reino? Usa o dinheiro para ganhar as pessoas. Ele pega seu dinheiro, ele investe nesse cara. Agora olha o que ele vai fazer. Obrigado. Olha o que ele vai fazer. A Bíblia diz que ele pega uma atadura e ele ata as feridas daquele homem. Sabe o que é atar? É cobrir. Irmãos, não desnude, cubra. Eu já vi tanta exposição, eu já vi tantas situações onde se expõe, e aquele homem fez, deixa eu cobrir, eu quero te ajudar. Mas a coisa mais linda que ele vai fazer é isso aqui. Ele tinha um animal, e ele conduziu aquele homem até a hospedaria no seu próprio animal. Mas para pegar aquele homem e levar para o animal, ele fez isso aqui, ó. Olha aqui para cá. Você entende agora por que não podia ser você? Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Tem muita gente aqui dentro que faz tempo que não sabe o que é o peso de uma alma, pastor. Eu posso ser honesto, pastor? Posso ser honesto? Tem gente aqui dentro que nunca soube. Está aqui me vendo e me ouvindo agora. E nunca soube o que é o peso de uma alma. Você é um religioso. Você entende por que eu estou preocupado com você? Comigo e com a igreja que eu sou pastor? Na igreja a igreja mercenária a gente não tem risco de cair nela. Mas na igreja da religião sim. Não existe evangelho, não existe o reino de Deus se a gente saber o que é o peso de uma alma. Você quer entender o amor de Deus? Saiba o peso de uma alma. O Davi é pequenininho, mas é pesado. Como é que é? Fique em pé, queridos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que essa cena, escute isso. Eu quero que você acorde hoje de madrugada e você veja essa cena. Mas não eu carregando Davi, você carregando alguém que está lá no mundo, você carregando aquele amigo da faculdade, você carregando aquela pessoa que um dia esteve aqui, que esteve no louvor da igreja, que esteve na célula, que era líder. Tem muita gente lá fora te esperando. A conferência é uma bênção, ela é extraordinária, mas se ela não se traduzir em algo concreto que toque as pessoas lá fora, não é o evangelho, é apenas uma religião. Feche seus olhos, vamos adorar Jesus nessa noite. Feche seus olhos. Aleluia. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor. Não queremos ser igreja mercenária, mas também não queremos ser a igreja da religião. Uma igreja que tem um olhar indiferente. Nós queremos ver o homem, o ser humano, como o próximo, não como mais um, não como o outro, mas como o próximo. Queremos que tudo que somos e tudo que temos esteja à tua disposição, Jesus, para tocar essas pessoas, porque muitos, Senhor, estão sendo sentenciados pela religião como meio morto.
ele está meio morto. Mas quem tem visão e compaixão diz: não, ele está meio vivo. Enquanto nós estamos aqui orando, o Espírito Santo vai trazer em nossas mentes lembranças de pessoas que um dia estiveram aqui conosco. E alguns que já fazem tempo que não vêm. Uma visita, um toque, um abraço, o ouvir, pode trazê-los de volta. Que os bons samaritanos se levantem. Espírito Santo, faz esse lugar. Tens liberdade, Senhor. Derrama teu coração em nós. Não queremos produzir coisas, queremos cumprir o teu chamado. Oh Senhor, nos perdoa se temos feito tantas coisas que o Senhor não pediu. E a grande verdade é que o que o Senhor nos pediu foi: façam discípulos, amem e cuidem das pessoas. Construímos estruturas, montamos palcos, luzes, impressionamos. Mas Senhor, o Evangelho é cuidar de gente. O Evangelho é socorrer pessoas. Oh Espírito Santo, vem, vem, faz de novo, faz de novo, Espírito Santo. Tudo aquilo que não é o teu projeto, que não prospere. Ainda que a motivação e a intenção nossa seja boa, mas o que não é o teu projeto, Senhor, que o Senhor desfaça. Que o Senhor desfaça. Que venhamos colocar a nossa prancha onde o Senhor está soprando, onde o teu vento está soprando. Aleluia. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, ninguém em nenhum lugar jamais dirá o meu respeito que eu não acredito no que eu prego. Eu tenho semeado durante 20 anos no Maranhão uma mensagem de que nós como igreja precisamos ser igreja fora desses portões. Eu tenho certeza que na segunda-feira, quando você estiver no teu local de trabalho, na tua faculdade, no convívio entre as pessoas, eu tenho certeza que o teu olhar vai ser diferente. O reino de Deus vai tocar Marabá. Crescimento de igreja é uma coisa, influência de sociedade é outra matéria. A igreja que cresce precisa influenciar. Você é um agente do Espírito Santo, você é um missionário, não importa onde você esteja atuando. Talvez você nunca pegue o microfone para pegar um sermão, talvez você nunca pegue o instrumento para tanger um louvor, mas você é um missionário. Volte para sua casa hoje entendendo que você é um missionário. Você é um missionário. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia. Que tu possas usar o meu amigo pastor Joane de uma maneira incrível. Usa o teu filho, Senhor. Usa ele, Senhor. Palavras de unção, de sabedoria, palavras temperadas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite?